Dominando os verbos em japonês, agora nós vamos ver frases com o verbo asobu, que a forma mais simples de você traduzir ele é como brincar, né? Só que ele não é usado só no sentido da brincadeira, né? Igual as crianças brincando, brincar com o cachorro. Ele é usado em alguns outros contextos, que à medida que forem aparecendo aqui eu vou explicando para você. Mas o primeiro deles, duas frases bem simples para você pegar as partículas que são usadas, né? Uma frase bem simples aqui, ó. Kodomo ga asobu. As crianças brincam, né? Nós temos aqui a palavra kodomo, que significa criança. Temos a partícula ga, que indica quem faz a ação, indica o sujeito, né? E temos o verbo asobu, que significa brincar. Então aqui, né, bem simples, as crianças brincam. E aí, uma frase muito parecida, trocando só a partícula. Kodomo to asobu, brincar com as crianças, né? Nós temos aqui, novamente, kodomo, que significa criança, as crianças, só que agora nós temos a partícula to. E aí, nesse verbo, a gente pode entender que a partícula to indica com quem nós brincamos. Então, tá vendo como a partícula muda o sentido da frase? Aqui, as crianças brincam. Aqui eu estou falando brincar com as crianças, né? A partícula to acaba dando essa ideia do com as crianças. E aqui a partícula H dá a ideia de que a criança faz a ação brincar. Ok? Uma vez entendido isso, a gente pode ir para as frases um pouco mais avançadas. A primeira aqui, ó, temos asobi ni kite kudasai, né? Venha se divertir, né? Perceba que eu não traduzi como brincar, né? Temos aqui, ó, asobi. Isso aqui a gente pode pensar como brincadeira, a diversão, o passeio. Por que o passeio? Pelo seguinte, quando a gente fala brincar em português, essa palavra ela tem uma conotação muito forte relacionada à infantilidade, né? Brincar. É brincar. Quando a gente fala brincar, você pensa em brincar com criança, brincar com um cachorro, brincar com gato, né? Só que em japonês, o verbo asobu, ele envolve diversões em geral. Então ele não é usado só para o caso de crianças. Por exemplo, se dois adultos saem juntos para passear no shopping, para passear mesmo, tipo, compra alguma coisa, come, olha as coisas, vai no cinema, esse programa tradicional, isso é asobu, né? Você saiu para se divertir, né? Ou, por exemplo, um amigo seu vem na sua casa, você já é adulto, só que um amigo seu vem na sua casa para vocês baterem papo, para você mostrar seus livros para ele, para você ensinar alguma coisa para ele, para vocês assistirem alguma coisa junto. Esse tipo de programa em japonês é o verbo asobu. É claro, adultos, né, em português não falam vem brincar aqui em casa, né? Porque isso tem uma conotação muito infantil. É criança que vai na casa da outra para brincar, adulto vai para brincar também, só que em português a gente não usa a palavra brincar. Em japonês, o asobu, ele engloba tudo isso. Então, se eu quero chamar alguém para vir na minha casa, um amigo meu, só pra gente passar o tempo fazendo qualquer coisa, eu posso falar para ele, asobi ni kite kudasai. Tipo, venha brincar, se divertir aqui, né? Aqui nós temos a versão substantivo da palavra, né? O verbo asobu na forma mas, ele fica asobimasu. Se eu tiro o mas, ele vira o substantivo, né? Aí eu tenho a partícula ni. E aqui eu tenho o verbo kuru, que significa vir, né? E aí ele está na estrutura te kudasai, que é quando eu faço pedidos. Então se eu falo kite kudasai, eu estou falando venha, né? Esse kudasai acaba ficando formal, né? Então, é claro, não faz sentido nesse caso eu falar venha se divertir, por favor. Fica estranho, fica formal demais. Mas quando a gente está fazendo pedido e tem o kudasai, ele fica mais educado. Por isso que às vezes a gente traduz como por favor. Mas não que o kudasai signifique isso propriamente dito, né? Uma versão informal dessa mesma frase poderia ser asobi ni kite. Mesma coisa, venha se divertir. Ok?
Essa frase, além dela ser usada, poder ser usada por alguém chamando outra pessoa para ir na casa dela, ela pode ser usada numa propaganda, por exemplo, propaganda de um parque, propaganda de alguma atração, né? Aí pode ser falado na TV, no rádio ou escrito, né? Asobi ni kite kudasai. Né? Tipo, venha conhecer, venha brincar, venha se divertir aqui. Beleza? Próxima frase. Shukudai o sumashi, sore kara asobi ni iku. Terminar a lição de casa e ir se divertir. Nós temos aqui shukudai, que significa lição de casa. Temos o verbo sumasu, que significa finalizar algo, concluir algo. Então, quando eu falo shukudai o sumasu, eu estou falando terminar a lição de casa, finalizar a lição de casa, ok? Para tudo ficar na mesma frase, sem a necessidade de ponto final e começar outra, eu posso colocar só o radical da forma mas. Sumashi. Aqui, né? Eu posso deixar dessa forma. E aí ele coloca a vírgula e coloca o que acontece depois. Isso é uma forma de colocar ações em sequência também, né? Você pontuar vários fatos sem colocar ponto final. Aí temos aqui sorekara, significa depois disso, né? Sore significa isso. Kara significa a partir de, né? Aí, asobi ni iku, vou me divertir, né? Vou sair para me divertir, vou em algum lugar me divertir. Que nós temos aqui novamente o asobu na forma mas, asobi mas, tira o mas, ele vira a diversão. E aí eu tô colocando aqui a partícula ni e o verbo iku, que aí dá a ideia de ir se divertir. Beleza? Asobi ni iku. Então ele tá falando que vai primeiro terminar a lição de casa e depois ele vai sair para se divertir. Próxima frase. Kodomo no toki wa yoku kyōdai to asondei imashita. Quando eu era criança, brincava muito com meus irmãos. Quando eu falo kodomo no toki, já que a palavra kodomo já apareceu hoje, eu estou falando na época de criança, nos tempos de criança, né? Aqui o autor escreveu em hiragana. Muitas vezes essas palavras bem basiquinhas acabam sendo usadas em hiragana, né? Mas ele pode aparecer em kanji também, dá na mesma. Kodomo no toki wa, partícula wa. Então, falando sobre a época de criança, falando sobre os tempos de criança, aí temos aqui yoku. Isso aqui significa... Isso aqui antes de um verbo, né? Com o objetivo de caracterizar um verbo, significa bastante, muito, no sentido de fazer muito aquela ação, fazer bastante aquela ação. Aí temos aqui kyōdai, significa os irmãos, tá? Kyōdai. Quando a gente fala kyōdai, eu tô falando de todos os seus irmãos, tanto irmãos quanto irmãs. Agora, existe a palavra shimai, que aí significa irmãs, quando só tem mulher, só tem menina. Shimai. Kyōdai é os irmãos como um todo, tá? Tanto só homem quanto homem e mulher. Aí temos a partícula to. Lembra no comecinho que eu falei que com o verbo asobu, a partícula to indica com quem nós brincamos, né? Então, brincava com o irmão, os irmãos. E aí temos o verbo. Ele está flexionado, né? Aqui ele acaba dando a ideia, brincava. Ele está na estrutura te iru, que dá a ideia de que algo está acontecendo agora, meio que agora ou num período de tempo presente, mesmo que não seja exatamente agora, mas na faixa de tempo presente, isso seja uma coisa recorrente que está acontecendo. Então, se eu falar asonde iru ou asonde imasu, né, na forma mas, dá a ideia de estar brincando. Quando isso aqui está no passado, asonde imashita, dá a ideia de brincava ou estava brincando, né?
Aquilo, ele usou essa forma porque acaba dando a ideia de que isso era uma coisa que acontecia naquela época, era recorrente, né? Ele não está falando de um período específico, né? Por exemplo, no dia 4 de março de 1990 eu estava brincando com meus irmãos, mas eu estou falando que na época de criança eu brincava com os meus irmãos, era uma coisa recorrente. Então, nesse caso, acaba sendo usado a estrutura teiro, tá? Qual que seria a diferença se eu colocasse o verbo normalmente no passado? Asobimashita. Aqui a gente entende bastante como brinquei, né? Assim, se eu quero falar que eu brinquei uma vez com alguém, asobimashita. Só que o que ele quer dizer é que era uma coisa que acontecia naquela época, estava acontecendo naquela época, né? Bastante, normalmente, era rotina. Por isso que usou aqui a estrutura teiro. Beleza? Próxima frase. Ima wa isogashii kara ato de issho ni asonde ageru ne. Como agora eu estou ocupado, depois eu brinco com você. Ima wa isogashii kara ato de issho ni asonde ageru ne. Como agora eu estou ocupado, depois eu brinco com você. Começamos aqui com ima, significa agora, né? Partícula wa, falando sobre agora. Aí temos aqui isogashi, significa ocupado, corrido, né? É um adjetivo. Temos aqui a estrutura kara de explicação. Então, por que agora eu estou ocupado ou como agora eu estou ocupado. Atode. Atode significa depois, né? Ishoni significa junto. Aí temos aqui ação de ageru. Isso aqui é a estrutura te ageru, que dá a ideia de fazer algo por alguém. Então, quando eu falo ação de ageru, eu estou falando brinco com você. Ou seja, eu vou fazer a ação brincar por você, né? Essa é a ideia que acaba trazendo. Então, ima wa isogashii kara ato de issho ni asonde ageru ne. Como agora eu estou ocupado, depois eu brinco com você. E na nossa última frase, temos aqui Yoyogi koen e asobi ni ikimashita. Hontou ni kirei de hiroi koen desu. Fui ao parque Yoyogi me divertir. É um parque realmente lindo e vasto, e grande, né? Yoyogi Koen é o nome de um parque que fica em Tóquio. Parque Yoyogi. Tem um T sobrando aqui, ó. Yoyogi Koen e... Então, para lá. Quando eu falo asobi ni ikimashita, dá uma ideia de fui brincar, né? E eu vou deixar o brincar entre aspas por causa daquela ideia mais geral que ele tem em japonês. Dois idosos podem ir para o yoyogi falando que tá asobi ni ikimashita e não necessariamente eles foram brincar de bola, eles foram passear, né? Só que em japonês a gente usa o verbo asobu. Então, asobi ni ikimashita, fui ao parque yoyogi. Aqui no nome do parque, né? O nome dele é aqui, ó. Yoyogi. E ele sozinho, koen, significa parque. Ok? Depois temos aqui, ó. Hontou ni kirei de hiroi koen desu. Quando dentro de uma frase a gente tem esse hontou ni, ele dá a ideia de realmente, verdadeiramente. Tá? Kirei significa bonito, lindo, né? E aqui temos esse de. Eu vou explicar ele daqui a pouco. Fica mais fácil eu explicar ele depois que eu terminar a frase, né? Temos aqui hiroi, que significa grande, longo, né? Longo, vasto, né?
É grande no sentido de área. Longo de comprido é nagai, né? Uma área grande. E koen. Então eu estou falando que é um parque vasto, grande e bonito, né? Verdadeiramente bonito. Quando eu estou colocando duas características para alguma coisa, né? Eu poderia fazer essa frase do jeito feio. Ficaria assim, ó. Kirei desu. Ponto. Hiroi koen desu. Então, eu tô falando aqui, ó. É bonito. Ponto. Um parque vasto, né? Mesma coisa que em português, aquelas crianças que formam frase assim, ó. O parque é bonito. O parque é grande, né? É melhor falar. O parque é bonito e grande, né? E para fazer isso em japonês, a gente pega o des, tira o ponto final, tira o su e deixa só o de e coloca vírgula. Aí vai dar a ideia que eu tô falando as duas coisas sobre o mesmo parque. O parque, ele é bonito e grande, né? Ao invés de fazer duas frases com ponto final. Porque assim, no japonês você não pode colocar vírgula depois do des ou depois de um verbo flexionado desse jeito, né? Sempre tem que ter uma estrutura que justifique isso, que permita isso. Que é o caso aqui, né? A gente coloca o de, acaba dando certo. Beleza? Essa é a nossa aula dominando os verbos em japonês com o verbo asobu. Bons estudos aí para você.